Deus, livro de 1 Reis. Obrigado. Livro de 1 Reis 19. Nós estamos no mês. Todos os meses são importantes, né? Mas setembro, ele mexe com a gente desde que o upgrade é upgrade. O mundo, né? No Brasil, é um mês de conscientização a doenças e a sentimentos que vão de encontro à nossa mente. É alertado o Setembro Amarelo, né? Em uma campanha nacional e tem se estendido em todo o mundo, de conscientização sobre o valor da vida, valorização à vida. E quando eu olho para a palavra de Deus, essa mensagem, há alguns anos atrás, no meio da pandemia, ela veio como um bálsamo. Para quem não sabe o que é bálsamo, veio com um frescor, aquele ambiente onde você sente aquele aroma e te traz paz. Não sei vocês, mas esses dias eu entrei numa casa e tinha um cheirinho da casa da minha avó. Eu não sei, não consegui achar até hoje. Mas tinha um cheirinho da casa da minha avó e aquilo parece que me acalmou. Eu nem estava nervoso, mas me acalmou. E o bálsamo nada mais é do que isso, que vem e refrigera a nossa alma. Então essa mensagem é uma palavra rema que veio de encontro ao meu coração, e eu quero peço ao Espírito Santo de Deus que eu seja usado para ser canal de bênção na sua vida. A partir do verso 2, 1 Reis 19, a partir do verso 2. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com a sua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: o que fazes aqui, Elias? Olha uma pessoa que está do teu lado aí, você sabe o nome dela, pergunta para ela: o que você está fazendo aqui hoje? E agora, procura mais 2 ou 3 pessoas aí, e pergunta assim para ela: o que está te trazendo morte nesses dias? Não, mas pergunta com uma voz de crente, porque só a sua pergunta já deu vontade da pessoa, né? O que está te trazendo morte? Fala assim: o que está trazendo morte? Aí para essa mesma pessoa, agora que você perguntou, fala: hoje a vida te encontra. Hoje a vida de Deus te encontra. Mas ser profeta aí na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Eu tenho 26 minutos para trazer essa palavra aos seus corações.
E como eu disse na introdução dessa mensagem, nesse mês nós fazemos uma conscientização, um alerta sobre a saúde emocional e a prevenção ao sentimento de morte. Muitas vezes pensamos que servos de Deus ou pessoas de fé nunca passam por momentos de tristeza, solidão ou vontade de desistir. Mas Elias, esse homem, esse profeta que nós lemos, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um dos homens poderosamente usado na mão de Deus, profetas de grandes feitos. Para quem não conhece, esse homem, através da sua oração, através da sua fé, através do seu relacionamento com Deus, desceu fogo do céu, houve multiplicação de azeite, o filho da viúva foi ressuscitado, uma chuva que caiu depois da sua oração, depois de uma seca de aproximadamente 3 anos, de um homem que foi arrebatado. Não se tem a data, não se tem ali o momento da morte de Elias, porque ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas mesmo assim, o que faz esse homem ter medo de uma mulher? Aí você casado, não é sobre isso, não é sobre aquela toalha molhada que você deixa na cama, para você namorado e namorado, né, que está aqui, não é aquela sua ex que você não pode nem olhar, senão você tem algumas marcas nas suas costas, né, alguns chutes, né, ou uma cara feia para você. Não é sobre esse tipo de medo que Elias tinha, ou teve ali de Jezabel, porque ele tinha acabado de matar os profetas de Baal, os homens mais temidos daquele tempo, ao fio da espada, ele sozinho. Ele provocou aqueles homens, falou: então, se o Deus de vocês é o certo, então que através da oração de vocês aí aconteça alguma coisa, e se não acontecer, eu vou orar, e aí todos vocês vão morrer, tá bom? Era desse homem, é desse homem que eu quero trazer aqui e compartilhar com vocês. Um homem totalmente dependente, sim, do Espírito Santo de Deus. Um homem que Deus honrava o que saía da sua boca. Pastor, mas você está falando aí do Antigo Testamento, e eu estava estudando sobre Spurgeon, um dos maiores, o príncipe dos pregadores. Spurgeon, certa vez estava, como ele era a pessoa que todo mundo queria ouvir, certa vez ele marcou um grande ajuntamento, e lá aproximadamente 10.000 pessoas estavam esperando para ouvir o príncipe dos pregadores ministrar a palavra. Mas em Londres, naquela época, havia acontecido recentemente um grande incêndio, onde muitos tinham perdido as suas casas. É só você ver história sobre isso. Aproximadamente lá 1890, 1900 e alguma coisa, um grande incêndio tomou conta de Londres. E enquanto Spurgeon se preparava para ministrar a palavra, alguém que pregava às multidões, e você gosta de compartilhar, talvez você já tenha compartilhado até mesmo uma frase de Charles Spurgeon no seu Instagram, ou em alguma nota sua, você já tenha usado algumas palavras desse homem. Mas um engraçadinho no meio daquelas 10.000 pessoas gritou assim: olha o fogo. E aí as pessoas começaram a correr desesperados, porque já tinham memória do que tinha acontecido. E aí mesmo o Spurgeon tentando falar: não, vamos com calma, não é, calma. Depois chegaram as notícias para Spurgeon que 6 pessoas foram mortas, pisoteadas, por uma notícia falsa, de um evento que as pessoas foram para ouvir ele. E Spurgeon então diminui, o príncipe dos pregadores, ele não consegue
as pessoas próximas dele relata que daquele grande homem, ele se tornou um minúsculo homem. Ele se reduziu, que ele não queria mais fazer nada, devido a uma experiência que ele não foi ocupado, que ele não foi ocupado daquela situação, mas Spurgeon, se eu for 1% da capacidade que esse homem tinha de fazer os seus esboços, eu já estou muito feliz. 0,5%, vamos dizer assim. Mas esse homem, ele temeu a sua própria vida após esse acontecimento. Muitos de vocês talvez não tenham conhecimento disso, não tenham tido conhecimento disso. Mas esse homem começou a tratar na sua mente, nas suas emoções. E muito se tem falado nos últimos dias, nos últimos anos, sobre a ansiedade. E a ansiedade, ela não tira a nossa aflição do amanhã, pelo contrário, ela somente consome a energia de hoje. A ansiedade toma conta dos nossos dias. A ansiedade nos faz recuar. A ansiedade nos causa medo. A ansiedade e a crise de identidade que vem diante de tantas outras situações que se levantam sobre as nossas vidas, elas nos param. Elas param o sonho de Deus para as nossas vidas, elas param relacionamentos saudáveis, elas param projetos que nós começamos e, por algum acontecimento, nós deixamos de lado. E Elias foi esse cara, Elias foi esse profeta, que ele, se nós olharmos ali para a palavra de Deus, eu quero passar rapidamente aqui sobre alguns pontos. O primeiro ponto importante dessa mensagem é que Elias deixou a pessoa próxima, o seu servo, vai dizer na palavra que nós lemos. Primeiro, ele, antes de decidir ir para o deserto, decidir se afastar, se esconder de Jezabel, ele então abre mão da sua amizade, da sua parceria. Nós vivemos dias onde nós estamos conectados com os nossos amigos, por mais distantes que eles estejam. Mas Elias decidiu aqui, eu vejo como um primeiro erro desse homem, ele decidiu caminhar sozinho. Se naquele tempo, onde não existia redes sociais, onde não existia tanta pressão psicológica para você ser alguém na vida, para você ser alguém relevante, para você demonstrar para as pessoas o quanto você é bom em determinada área, você imagina para nós o quão difícil é. E o erro de muitos de nós é de nós nos fecharmos, e o primeiro sinal que nós damos é quando nós nos isolamos. Quando nós deixamos de caminhar, de andar com pessoas que nos amam. Nós deixamos de dar valor para um abraço de um pastor, nem que seja oi, tudo bem para o seu líder. Nós deixamos de lado. E Elias então no versículo 4 vai dizer que ele deitou-se. Após andar um dia, ele deitou-se debaixo de um pé de giesta, ou debaixo de um arbusto, ou em algumas versões tem outro significado dessa palavra. E a palavra de Deus vai dizer que após ele acordar, após ele deitar a sua cabeça, ele acorda então desejando morrer, tirar a sua própria vida. Alguém que tinha um currículo, alguém que tinha um passado que ninguém podia condenar, que esse homem não era um homem de Deus. Alguém que era relevante para o povo de Israel, alguém que era digno. O pé de giesta aqui, ele simboliza, e o significado é que ervas daninhas. Esse pé de giesta, esse pé de ervas daninhas, são as pequenas coisas que nós deitamos a nossa cabeça e nós pensamos assim, não tem nada a ver, eu só preciso me desligar um pouco, eu só preciso me afastar um pouco, eu só preciso esfriar a cabeça um pouco.
Talvez Elias pensou isso, mas quando ele acordou, ele quis tirar. Talvez ele foi deitar com alguns pensamentos tóxicos e mentiras que muitas vezes nós acreditamos de nós mesmos, ou pessoas falam e nós sabemos que não é verdade, mas quando nós deitamos a nossa cabeça, quando nós damos ouvido a ervas daninhas, tudo que é tóxico vem à tona, tudo que é mal vem à tona. Sabe quando nós identificamos que nós estamos deitando a nossa cabeça sobre um pé de êxtase? Quando nós produzimos ou proferimos palavras ou frases como não sou suficiente, eu não aguento mais, não tem saída, por mais que seja uma verdade. Nós não estamos olhando para o Senhor como nosso Salvador, como nosso Redentor. Mas pastor, você está dizendo então, parece ser meio contraditório falar sobre isso. Por que esse homem deixou? Nessa noite nós precisamos lembrar, e o Senhor está nos alertando, que a palavra de Deus nos diz assim: ei, olhe para os montes, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor, o Deus, o Senhor dos senhores. É sobre isso que nós precisamos trazer à memória, aquilo que nos dá esperança. O Senhor te trouxe aqui, olha para essa pessoa bonita que está do teu lado, fala para ela assim: o Senhor te trouxe aqui para lembrar o quanto você é importante. Meu Deus, já esqueci, pastor. Fala para ela que ela é importante. Tem esperança, fala alguma coisa de Deus para ela. Deitar a cabeça, a nossa mente, o nosso coração sobre um pé de giesta, sobre essas ervas daninhas, pode destruir a nossa esperança, pode destruir os nossos sonhos. Mas sabe, queridos, nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele não nos deixa. A palavra de Deus diz que pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. É de você que está aqui essa noite, é de você que está na sua casa, é de você que o Senhor está falando. No deserto, por que está falando isso, pastor? Verso 5, no deserto, do medo e da solidão, Deus enviou um anjo. E o anjo disse assim, mas eis que o anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Mas como se eu não trouxe nada? Hoje é uma noite de o Senhor te lembrar que são nas pequenas coisas que você precisa olhar que Ele está cuidando de você. Nós crentes estamos mal acostumados a ouvir grandes coaches na internet, grandes motivadores, grandes pastores que alimentam o nosso ego, de achar que nós precisamos prosperar e prosperar e prosperar, e quando vier aquele carro importado, e quando vier aquela casa, e quando vier aquilo, amém se vier, mas existe uma provisão do Senhor chegando hoje sobre a sua vida, existe uma palavra, existe um pão fresquinho, existe um alimento para você todos os dias, e se você veio até aqui, saiba que foi o Senhor que te trouxe. O Senhor está te guardando e Ele continuará guardando, pois o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Esse é o nosso Deus. Da mesma forma, aqui nós podemos usar essa figura de alimento, de cuidado do Senhor diante de tantas coisas. Talvez você tenha um plano de saúde, onde lá existem profissionais que vão te auxiliar, que vão te conduzir a um ambiente de cura. O Senhor levanta pessoas todos os nossos dias, diariamente. Amigos, pastores, profissionais de saúde, irmãos de fé, irmãos que talvez para muitos sejam irrelevantes, mas lá está aquele irmão te dando um abraço, lá está aquele irmão perguntando: poxa, parece que não está tudo bem, está meio cansado. Saiba que essa pessoa foi enviada para o Senhor, para te fazer lembrar das promessas que Ele tem para a sua vida. Sabe, queridos, eu respeito todos os profissionais de saúde, mas
Eu aprendi uma coisa nesses últimos dias que tem mudado a minha mente. Pastor, só foi aprender isso agora? Não. Eu fui ter completo entendimento do que é isso. O meu dever aqui como pastor, como líder, como uma pessoa responsável para conduzir as ovelhas do Senhor, eu entendi uma coisa: eu sou só o recepcionista do hospital. Sabe qual é o meu dever? Apontar para o médico, apontar para aquele que cura, apontar e dizer: Ele está na casa, este lugar só está de pé, porque existe um Senhor, existe um Redentor, existe alguém que cura. Eu respeito o cardiologista, mas eu sei e eu conheço aquele que criou o coração. Eu respeito todos os profissionais, psicólogos, terapeutas, tantos outros que cuidam da mente, mas eu conheço o Senhor que criou eu e você, a nossa imagem e a imagem e semelhança dele. Respeito todos os ortopedistas, todos os profissionais. Eu conheço aquele que nos criou. Eu conheço e eu sei aonde Ele está. Ele está a uma oração de distância minha e sua. Ele está tão próximo. O meu dever aqui essa noite é dizer: queridos, aguarde, pois Ele vai te atender. Espera um pouco, Ele está aqui, Ele já vai falar com você. O meu dever aqui é dizer: olha, procura Ele. O doutor Emanuel está na casa. O doutor Emanuel está na casa. Pastor, você pode falar isso, mas você não sabe o que eu passo. Eu preciso contar um pouquinho do meu testemunho também. Em meio à pandemia, eu fui obrigado a ver o suor meu, da minha esposa, da nossa família, o suor financeiro escorrer pelas nossas mãos, porque nós vimos o nosso empreendimento, as nossas lojas em shopping serem fechadas, e o nosso sonho ser obrigado a ser fechado. Eu me vi sem renda, trancado na minha casa, endividado, com uma criança para cuidar. A minha esposa havia largado a sua profissão, porque nós estávamos vivendo aquele sonho juntos. Ela teve que voltar para o mercado. Eu me vi toda a minha segurança desde os meus 17 anos. Eu me sustentava, ajudava os meus pais. Depois que nós casamos, depois que eu casei, era a minha segurança. Uma boa renda, uma boa empresa, um bom plano de saúde, um bom plano odontológico, um bom vale-mercado. E aí eu me vi numa situação tendo que depender de cesta básica da igreja. Eu me vi tendo que contar moedas para trocar o gás lá de casa. Vendi o meu carro. Tive que vender algumas coisas em casa porque não estava dando. Em meio a tudo isso, nós já éramos pastores aqui no Upgrade. Já servíamos essa casa com tanto amor. Mas durante um bom tempo, durante alguns meses, eu peguei o pouco dinheiro que eu tinha e compramos um blackout. Meu quarto tem 2 janelas. Coloquei os blackouts e ainda vinha uma ré. Aquele blackout não dava certo. Aí eu coloquei uma coberta por cima porque eu não queria ver a luz do dia. Alguém que tinha muitas coisas para fazer ainda. Mas o medo me parou. O medo me estagnou. E aí quando eu falei para vocês que essa mensagem, ela veio como um bálsamo no meu coração um tempo atrás. Porque veio nessa época. E vocês vão entender o que o Senhor quer falar para os seus corações. Porque nesse tempo o Senhor levantou amigos, mesmo em meio à dependência da cesta básica,
Mesmo em meio ao meu sogro, a minha mãe batendo lá na porta, falando, trouxe umas coisinhas aqui para vocês. Alguns irmãos. Eu podia experimentar o que o povo de Israel viveu no deserto. Descia o maná para as nossas vidas, eu falava, Deus, obrigado. Mas eu acho que eu tenho que racionar, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. E aí você, cara, com um filho pequeno, a tua cara, bonito, sorrindo para você e falando, papai, quando que a gente vai no shopping? E aí você tendo que trancar alguns projetos. No deserto, na aflição, sempre vai haver maná. Está difícil lá na sua casa, o Espírito Santo de Deus manda dizer, ei, eu estou providenciando maná. Os seus olhos estão procurando a quarto, eu não sei porque você veio essa noite, criou alguma força do Senhor dentro de você, mas o Senhor te trouxe para dizer, você não está sozinho nos teus choros, nas suas dores, nas suas crises de ansiedade, lá está o Senhor, lá está o Senhor, eu experimentei isso. Elias experimentou isso, Spurgeon, como eu disse, experimentou isso, de uma dor que nós não sabemos mensurar, de uma dor que nós não sabemos nem ao mesmo contar. Eu não vou fazer você abrir, mas todos aqui conhecem a história de Ana, mãe de Samuel. Aquela mulher ia todos os anos à cidade, ao templo, clamar pelo seu filho, pelo milagre. Uma mulher estéril, que não podia ter filhos. Até que um ano, uma vez, o profeta Eli encontra aquela mulher com a sua boca. A palavra de Deus diz que aquela mulher mexia a boca, mas não saía nenhuma palavra. E o profeta Eli encontra aquela mulher. Será que você encontra aquela mulher e fala, você precisa parar de beber muito vinho, eu acho que você está embriagada. Mas aquela mulher diz, não, eu não estou embriagada. Eu venho aqui todos os anos e eu estou clamando ao Deus vivo, o Deus que pode operar milagre. Muitas vezes nós não temos nem força, assim como Ana, que da sua boca, que das suas atitudes você está estagnado, parece que algo te paralisa. Mas a sua fé tem te levado a este lugar, aonde o Senhor está vendo o seu choro, e o Senhor olhou o choro daquela mulher e disse, ei, a tua fé, a nossa fé, ela pode mudar quadros que o homem, que o médico, que a medicina, que a cultura tem estabelecido sobre nós. Nós já lemos aqui o versículo 6, onde o Senhor, através do anjo, prepara um pão quente e água fresca. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas situações o Senhor tem proporcionado a nós. Mas então, o Senhor prepara esse alimento, e esse alimento não tem como experimentar de algo sobrenatural do Senhor e não ver milagre. Não tem como. Esse homem experimentou deste pão. O anjo aparece e fala, olha, você precisa comer, porque a viagem será longa. O Senhor já sabia a dor que estava no coração de Elias. O Senhor já sabia que aquilo demoraria um certo tempo. As pessoas podem falar para você e apontar o dedo, isso é frescura, isso tem que passar rápido. Nós sabemos o tempo que demora, e o nosso Deus sabe
o tempo que precisa para cauterizar muitas feridas na nossa alma. O Senhor sabe. Então aquele anjo prepara um alimento que serviu para 40 dias e para 40 noites. Que pão é esse? Que pãozinho fresco é esse? Que nós não sentimos fome no meio do caminho. No deserto, ambiente de dor, de medo, de solidão, de calor durante o dia e de frio durante a noite. Talvez você também esteja nessa jornada longa, cansativa, e que você não consegue ver a luz, a tão sonhada luz no fim do túnel, que você não consegue ver a chegada de tudo isso. Mas Deus garante que mesmo que o caminho seja longo, Ele não nos abandona, Ele não te abandona, Ele não te abandonou, e por isso que Ele te trouxe aqui essa noite. E ao chegar no monte, o Senhor faz uma pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? Essa pergunta, ela não é questionadora, ela não é uma pergunta de quem está com um olhar de condenação, mas sim, ela revela o amor de Deus. Deus não nos quer em cavernas de medo, de dor ou de escuridão. Hoje o Senhor nos lembra que ficar na caverna do silêncio pode ser mortal. Precisamos responder ao chamado de Deus e sair para a luz. Nós precisamos responder ao chamado de Deus. E o chamado de Deus é o nosso nome. E aqui eu entro no tema dessa mensagem, que é o vento, o terremoto, o fogo e a brisa suave. O vento pode ter trazido mais medo para Elias, assim como muitas situações nos abalam as nossas estruturas, através do vento. Mas a palavra de Deus diz, quero que você abra lá comigo, a partir do verso 9 agora. Verso 10. Ao que respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a sua aliança, destruíram os seus altares e mataram os seus profetas ao fio de espada. Eu fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Veja, desde o início, o Senhor, ao chamar Elias, fala: Elias, sai para fora. O Senhor já está vendo aí, está vindo um vento muito forte. Você não precisa passar por isso. E tem situações na nossa vida que se levantam, que nós não vamos ver. E Elias não viu o Senhor no vento, porque são situações que nos abalam. Mas aí vem o terremoto. Vem o terremoto e abala de vez as estruturas. E eu posso imaginar em meio ao monte, aquele monte tremendo, abrindo algumas rochas, caindo algumas coisas. E aí nós olhamos para dentro de nós e falamos: não, está tudo fora do lugar. E o que me dava segurança aos meus pés, parece que eu tenho que me esconder para sempre. Mas mais uma vez, verso 12, em seguida, pulei. Contudo, o Senhor não estava no vento,
Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, adivinhe, o Senhor não estava no terremoto. E em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. O fogo, ele sinaliza algo que é consumido e traz dor. Eu citei aqui no início, imagine uma cena como essa, queridos. Não sei se alguém aqui já passou por uma situação como essa, de fogo. É de caos. Você quer sair por qualquer lugar. E Elias estava parado em meio àquele fogo. Ele não conseguiu se mexer. Gente, não tem como. Eu fui brigadista durante muito tempo. Em alguns cenários, você sai desesperado. E o dever do brigadista é só conduzir as pessoas para que não aconteça uma tragédia muito maior. Quantas vezes na nossa vida, a gente pensa que não vai mais ter saída. Nada vai ficar no lugar. Mas sabe de uma coisa? Pode vir vento forte, pode vir terremoto, pode vir o fogo. Sempre vem a brisa suave. O Senhor não se manifestou em fenômenos espetaculares, mas em uma brisa suave. E isso nos ensina que nem sempre a resposta vem no barulho, mas no silêncio. Deus se revela de forma delicada, no cuidado, no consolo, na paz interior. Sabe o que é bom de tudo isso? É saber que agora, se você fechar os seus olhos, eu peço que você faça isso agora. Se você chegou com alguma situação, com algum medo, com algum trauma, com alguma crise de ansiedade, com algum cenário, algum diagnóstico, talvez você já tenha tido até burnouts e tantas outras situações que te trazem medo ainda hoje, como uma brisa suave. Como uma brisa suave. Eu ouço os passos do médico. Eu ouço os passos do Senhor. E Ele está na brisa suave aqui essa noite. Eu não sei se você se identificou e você olhou para a sua vida e falou: não, já foi consumido pelo fogo. Não, está um vento muito forte. Está tocando, está abalando a minha família, está abalando os meus estudos. Não, mas veio um terremoto e eu perdi as minhas seguranças, o meu talento. Talvez você se identificou com o meu testemunho, onde eu perdi todas as minhas seguranças. E eu não sei qual o cenário, qual o fenômeno que está soprando sobre a sua vida. Mas em um nome do Senhor Jesus, no nome daquele que reina, daquele que vive, daquele que governa as nossas vidas, Ele já começou a soprar a sua brisa suave no meio de nós.
Algumas pessoas já começaram a sentir o toque do Senhor. Algumas pessoas já começaram a sentir a sua alma ser acalmada nessa noite. Alguns queridos irmãos, alguns jovens, adolescentes, estavam com o seu espírito. Parece que nada estava no lugar. Sabe o que coloca no lugar a nossa casa? É a brisa suave. O que nos leva de volta para o propósito do Senhor é a brisa suave. Ele não vem para nos dar uma bronca, Ele não vem para apontar um cetro de justiça e dizer: pecador, pecador, você não devia ter errado, você não devia ter deitado a sua cabeça sobre aquelas ervas daninhas, você não devia ter olhado isso, você não devia ter dado ouvido àquela pessoa, você não devia ter consumido aquilo, você não devia, não, esse não é o nosso Deus. Ele nos ama, Ele te ama, e Ele nos abraça essa noite com a sua suave, com a brisa suave de amor e de carinho. O exemplo de Elias, aqui eu preciso correr, nos mostra que não é pecado sentir medo, tristeza, ou até mesmo desejar desistir. Pecado sim seria continuar nessa estação, continuar neste lugar de medo. Pé de giesta, ervas daninhas, cavernas, são lugares de passagem, de uma breve passagem dos filhos de Deus. Se você está nessa condição, como profeta de Deus, eu digo: ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Se você luta com essa dor emocional, não se cale, não se esconda. Busque ajuda espiritual, emocional e profissional também. Assim como Elias, assim como Ana, que estava ali, aflita na sua alma. Ali não é o ponto final da nossa história. Ali é só um capítulo de milagre e de cura. O que você está vivendo até aqui só vai apontar para um Deus que cura, para um Deus que cuida, para um Deus que abraça, para um Deus que envia a sua brisa suave. Há esperança, há saída, há um propósito. Se até Elias precisou desse cuidado, precisou dessa renovação, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Eu quero que você fique de pé. Você falou em descansar, eu vou ficar de pé. Sabe quando o nosso corpo está muito bem, nós estamos muito bem de saúde, mas a nossa alma não consegue levantar? Você não consegue dar uma resposta para as pessoas, dizer o que você está sentindo. Falava para algumas pessoas esses dias: quem de nós nunca se deparou com um cenário onde a pessoa que tanto a gente ama pergunta assim: ei, parece que não está legal, o que está acontecendo com você? E aí você não consegue contar para aquela pessoa o que você está sentindo. Você não consegue colocar para fora. Você não consegue expor os seus sentimentos.
brisa do Senhor essa noite sopra, para que nós tenhamos vida, para que você tenha vida. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, se você está enfrentando batalhas na sua mente, batalhas no seu interior. Samuel 1,15 diz: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a sua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ana estava atribulada em seu espírito, na sua alma, mas ela vai dizer que ela derramou, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E aqui eu entendo que o segredo da cura, o segredo do milagre, o segredo da restituição do nosso interior, da nossa alma e do nosso espírito, está em nós derramarmos tudo. Paulo, todas as vezes que ele escreveu as suas cartas, ele começa dizendo: que a paz seja convosco. É engraçado porque Paulo escrevia essas cartas em meio à prisão, falando para pessoas que estavam sendo perseguidas do outro lado, e ele começa falando: a paz seja convosco. Alguém que não estava em paz porque estava preso, escrevendo para outra pessoa que estava passando por dificuldades, estava sendo perseguido por amor ao Evangelho, e ele fala assim: a paz seja convosco. Pessoas que entendem a profundidade de experimentar a paz do Senhor, levantam suas cabeças e não temem o mal, não temem a perseguição, não temem o dia ruim, pois existe um Deus nos guiando. Se você está com a mão no seu coração, está passando por alguns momentos difíceis, se lá fora, através de uma conscientização, de campanhas, nós temos conseguido alcançar jovens e adolescentes, homens e mulheres também, que pensam em desistir, estão até mesmo a ponto de tirar a sua própria vida. Falo aqui para jovens e adolescentes, aonde todos os números apontam, eu não trouxe aqui, eu não me recordo de cabeça, mas todos os números que tem de casos de pessoas com crises emocionais e ansiedades, a fatia maior, 70%, 80%, está no meio da nossa geração, até os 30, 35 anos, jovens, que estão ali até a faculdade, até constituir a família.
O inimigo, ele não brinca em serviço, e ele quer de todas as formas que você não construa e não viva os sonhos de Deus para você, para a pessoa que você ama, para a sua casa, para a sua família. Mas se lá fora, com atos de conscientização, nós estamos conseguindo ajudar pessoas, eu creio que no lugar de intimidade com o Senhor, na casa de Deus, na casa de oração, no lugar onde nós vemos milagres, não só pessoas com dores no seu corpo físico, que tem ali o milagre da cura. Quanto mais nós orarmos numa só fé, num só amor, o que Deus pode fazer no seu coração, na sua alma. Todos com seus olhos fechados. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente essa noite. Sabe por quê? Porque o Senhor já começou uma boa obra na sua vida. E eu sei que às vezes a gente não tem força nem para chutar o balde. Eu não tenho força de ir lá na frente. Sabe o que o Senhor fala para você essa noite? Eu estou indo de encontro aí aonde você está. Se você está em casa, se você está no seu trabalho, se você está assistindo essa mensagem, o Senhor está te alcançando. Se você veio até aqui, a brisa suave está tocando o seu coração, e desde o momento que você veio, o Senhor está te conduzindo. Não faltou alimento, não faltou a pessoa certa no seu caminho. Ele está cuidando de ti e continuará cuidando. Mas agora, nesse momento, nós oramos em o nome de Jesus. Pai, numa só fé, num só amor, nós oramos para que a paz que excede todo entendimento vá de encontro ao coração dos seus filhos.